Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Solange Emanuele Volpato, que é médica dermatologista. Solange, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço aqui a presença. Solange, eu quero conversar com você sobre um problema que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, tanto homens quanto mulheres, que é a queda de cabelo, que a gente chama tecnicamente de alopécia. A gente sabe que isso pode afetar a autoestima e por trás dessa queda de cabelo pode estar escondido algumas doenças, e muitas das vezes com um tratamento. Conta pra gente por que o cabelo cai. Então, na verdade, assim, o cabelo, a estrutura do fio já é uma matéria morta. Então, por isso que quando a gente corta o cabelo, a gente não sente. Mas aqui no nosso couro cabeludo, a gente tem todo o ciclo capilar fazendo ele ali até crescer, ele tem um tempinho de crescimento. Depois ele entra numa fase de um estacionamento, que daí é onde as pessoas dizem assim, logo depois ele vai cair, e é o normal. Só que daí temos algumas intercorrências que podem antecipar essa fase desse ciclo. Aí é quando a gente começa a se preocupar com doença, com alguma outra história, alguma outra situação que esse paciente possa estar acontecendo com ele, né? Solange, estresse, alimentação, uma rotina desequilibrada pode levar à queda de cabelo? Isso daí é sempre um assunto polêmico na dermatologia. O que a gente vê no consultório? Sim. E o que a gente sabe para os pacientes? Que eles têm que fazer uma rotina de uma alimentação mais saudável, que eles têm que ter hábitos de comer bem, se alimentar bem, dormir de maneira, aquela coisa que a gente sempre diz, as 8 horas por dia é importante? É importante. Se a gente volta lá atrás na nossa infância, a gente precisava dormir para crescer. E todo mundo fala, e todos os pacientes sabem que a gente cresce quando dorme. O cabelo também. Então, se eu continuo tendo hábitos totalmente desregrados, eu não como direito, eu tenho uma alimentação muito restritiva, seja ela porque eu estou fazendo uma dieta restritiva para emagrecer, ou se eu estou fazendo uma dieta restritiva por alguma condição de saúde, eu vou ter uma deficiência nutricional. Então, sim, eu vou ter que fazer algum acompanhamento, vou ter que fazer alguma logística ali para organizar aquele organismo, para ver o que a gente consegue ajudar. E às vezes o cabelo é o primeiro sinal de que algo está muito desregulado. Existe algum limite ou número de fios que caem por dia que a gente pode considerar normal ou isso varia de pessoa para pessoa? Na dermatologia, a gente considera de 100 a 150 fios. Geralmente, a gente não pede para o paciente contar, né? Tipo, você viu se saiu 100 ou 101 ou 90? Mas todas as pessoas, elas acabam contando e dizem assim, é normal cair esse punhado. Esse punhadinho é o meu diário e agora tá caindo 2 punhadinhos, ou 1 punhadinho e meio. As pessoas sabem qual que é o seu normal. E daí, quando elas começam a ter uma queda a mais, elas começam a abrir no mínimo uma tensão. E essa tensão pode ser algo que às vezes logo se resolve, era algo temporário, ou era porque não estava lavando o cabelo todos os dias, e daí cai a mais. Aí ela começa a lavar o cabelo a cada 3 dias, daí acumula, cai mais cabelo. Aí ela começa a observar que ela volta ao seu hábito anterior e estabiliza, ou seja, era uma falsa impressão, ou realmente ela está passando por alguma situação e aquilo que ela está observando é de verdade. E daí sim, tem que procurar uma assistência médica para ver o que está acontecendo. Solange, quando a queda de cabelo deixa de ser uma coisa passageira, normal e precisa de uma atenção médica? Eu sempre digo que a maior situação para isso é o pós-parto. Todas as mulheres, depois que tiverem neném, vão ter uma queda de cabelo. Umas será mais intensa, vão ter uma queda bem importante, outras será menos intensa, mas ela é temporária. Está relacionado com a nossa parte ali do dia do parto que o neném nasce, a gente muda do hormônio, que eu digo assim, você sai em menos de segundos de grávida para não grávida, e aquilo vai interromper ali o ciclo capilar, os fios que estavam bonitos, que a grávida estava se sentindo linda, maravilhosa, fez o seu ensaio, todas as fotos em família, ela estava só mostrando para todo mundo cabelão, ele vai embora, porque ele não era nem para existir. Então, essa é uma queda temporária que eu sempre uso como exemplo. Agora, se a gente tem uma outra situação, ela fez uma dieta, ou ela fez uma cirurgia, aí a gente conta assim,
pode cair. Vai cair uns 4 meses depois, eu considero sempre uns 2 a 3 meses da hora que acaba aquela injúria. Se for uma cirurgia, é naquele dia da cirurgia, e deu conto 4 meses, vamos considerar mais 5, 6 meses, ela tem que estar sem queda. Se ela tiver com algum problema de saúde, ficou internada, qualquer infecção, porque às vezes a pessoa ela tem um problema de saúde, mas daí vem vários episódios junto. Aí eu digo assim, ó, pensa no primeiro dia do teu episódio e o teu último dia. E daí eu sempre conto mais 1 a 2 meses depois. Então eu conto 4 e do dia que termina eu sempre digo, ó, mais 2 meses depois tem que acabar. Então tem 4, tem 2, vai dar 6. Ah, não, ó, eu fiquei internada, fiquei 3 meses, deu. Nossa, vai quase 1 ano nessa brincadeira. Mas aí a gente sabe que é para ter um término. Aí a queda, muitas vezes, a gente não vai conseguir ali controlar a ponto de dizer assim, ó, eu vou te deixar com o cabelo sem cair. Não, porque o cabelo acabou, ele morreu, como a gente gosta de explicar, naquele dia. No dia do problema que aconteceu com a sua saúde. Só que ele fica quieto. E ele vai cair depois de 3 a 4 meses. Então, aquela queda é de um cabelo que estava só descansando, pensando na hora de cair. Aí, agora, quando ele cair, a gente sabe que tinha uma causa, a gente não se apavora, porque sabe que tem uma causa, e geralmente está acompanhando. O problema é quando a gente não sabe qual foi a causa e daí tu tem que ir atrás. Que daí a paciente diz assim, ó, tô perdendo muito cabelo e não tem lógica o que está acontecendo. A gente faz a anamnese completa, que é a nossa historinha lá com a paciente, perguntando os hábitos e tudo, e não aparece nada. Aí sim é preocupante, porque por que tá caindo? Olha, uma pergunta recorrente dos pacientes é usar boné, usar capacete, prender o cabelo regularmente, piora a queda de cabelo? Aí vai depender de qual é a tua causa. Que, por exemplo, prender o cabelo a gente usa muito para as pacientes que são as bailarinas, as meninas que têm um cabelo que gostam de fazer trança, que fazem dread, porque delas começam a fazer, que a gente fala que é a alopécia de tração. Que, na verdade, nada mais é do que isso, vai tracionar o cabelo lá de dentro do couro cabeludo. Até o uso de mega hair também. Qual é o nosso problema? Inicialmente, ele é uma queda transitória, temporária. O paciente vai perder cabelo, mas ele vai nascer. A alopécia de tração, dependendo quantas vezes que você estimula aquela tração, ou seja, aquele ato de puxar, aquela moça que faz, geralmente são as moças que fazem daí muito penteado, vão no cabeleireiro e fazem escova, aí vai chegar um momento que aquele cabelo vai dizer assim, ó, eu sempre uso essa expressão que assim, ó, digamos que a gente teria 100 trocas de fio ao longo da vida. Tu já puxou tanto que tu gastou tuas 100. A 101 não vem. Então, daí vai chegar um momento que algo que era transitório, que eu sempre ia estar com um fiozinho novo, ele não vem mais. Algo que era reversível, de tanto que eu fiz com o meu organismo, ele não vem mais cabelo. E essa é a nossa preocupação com essa parte de quando, como tu falasse, de prender o cabelo. E geralmente são mulheres que prendem. A gente hoje tem muitos homens que têm cabelo comprido, eles também têm que ser lembrados, porque toda vez que a gente fala exatamente para público feminino, mas eles prendem cabelo, eles fazem escova, eles arrumam o seu cabelo e pode estar sofrendo a mesma intercorrência. Já o chapéu e o boné, eu sempre digo assim, é mais para quem tem a dermatite seborreica, que é a nossa caspa. Só que daí, às vezes, a gente tem uma queda muito intensa de tanta caspa que tem. Aí eu sempre falo para o paciente, olha, pode até usar boné, mas aí nós vamos ter que alternar. Então, tu usa esse, deixa lá arejando, tenta não usar tanto, tenta só usar umas 2 horas no dia, em momentos diferentes, para não estar o tempo todo. Porque daí, no final, vai ficar ali uma questão, fica uma região mais quente, e essa região mais quente, a gente sabe que piora a caspa. Aí, o que tem para quem usa o chapéu, até vai, o chapéu e o boné. E o capacete de quem se locomove com moto? Esse é o pior, porque daí para ele precisa, porque é um equipamento de segurança, e pouco a gente tem como resolver. No nosso trânsito de hoje em dia, tu fica horas no trânsito, mas é sempre bom lembrar que assim, ó, eu não estou precisando, fica sem. Aí, nesse caso, se alguém que tem que se locomover de moto, eu digo assim, ó, pra ti o boné eu não quero. Solange, como é a consulta com o dermatologista dos pacientes que procuram o consultório por causa da queda do cabelo? Geralmente eles chegam super ansiosos. A queda de cabelo, ela acaba assim,
a pessoa fica em dúvida se aquilo é normal ou se aquilo tem alguma alteração e se tem algum sinal para alguma doença grave. De tanto que a gente vê na mídia, né, e está certo a gente pensar em situações mais graves. E se a gente tem uma história de calvície, por mais que às vezes a pessoa saiba que aconteceu algo que deva ser a causa da queda de cabelo, se ela tem uma história familiar de calvície, ela já acha que naquele momento ela vai ficar calva. Geralmente não dá para fechar ali no dia, porque não é assim tão instantâneo. Mas as pessoas chegam muito ansiosas, elas chegam às vezes até meio balançadas assim, porque é uma coisa que atrapalha, porque no momento que tu vai tomar banho é onde mais cai cabelo. Aí eu sempre penso que assim, é o momento que a gente tem para relaxar na vida corrida. Aí naquele momento da tua vida corrida, quando tu passa a mão, tem aquele chumaço enorme. Daí tu diz assim, Deus, nem no meu momento tranquilo eu tenho tranquilidade. Mas daí na consulta a gente vai fazer a história completa, vai ver os hábitos de alimentação, às vezes já tem alguma coisa para organizar ali, que eu sempre digo, não sou nutricionista, mas eu acho que a alimentação saudável dá para fazer o que elas sempre nos orientam, que é comida saudável, né? Comida de embrulhar, né? E desembrulhar. Então, é uma coisinha simples que a gente já pode ajustar. A atividade física e tentar regular o sono. Que isso daí a gente já consegue preparar, porque vai ser avaliado, vai ver se tem um sinal da caspinha, se tem algum sinal para outras doenças ali do couro cabeludo. E dependendo como for, vai ter que fazer exame de sangue. Então, vai depender ali da evolução, e daí no retorno com o exame de sangue, a gente vai conseguir pelo menos ter uma ideia do que o paciente está acontecendo com ele. Os tratamentos que existem atualmente para queda de cabelo funcionam? Funcionam. Hoje a gente tem muita pesquisa dizendo e mostrando em números que os tratamentos são eficazes. A questão é para qual público a gente vai fazer. Porque, por exemplo, tanto homem quanto mulher têm tratamento eficaz e o nosso maior problema hoje são as mulheres em idade fértil. Porque muito tratamento, quando a gente vai usar a medicação, elas não podem engravidar. E a depender de determinadas medicações, eu posso ter contraindicação de até 3 anos. Então, para uma mulher em idade fértil, ela pode me dizer hoje que ela não quer mais filho porque ela tem 35, ela é casada e ela não quer mais. Aí ela vai lá e toma a medicação. Se separa, arranja um outro relacionamento ou nem outro relacionamento. E ela decide ter mais um filho. Mas ela tem que esperar 3 anos. E para nós médicos isso é muito complicado, porque a gente sabe que ela já está naquela janela que ela não tem mais os 3 anos para ficar esperando. Então, hoje, a nossa preocupação é fazer o tratamento mais eficaz possível, respeitando essa janela da mulher na idade fértil, de modo que ela consiga, se em algum momento depois ela decidir, ela possa engravidar, né? Sem ter esse tempo de demora ali, que ela tem que respeitar por causa da medicação, e sempre que possível, o que ela consegue usar, que ela não tem alergia, mas para os homens é bem mais fácil. Solange, as redes sociais, em especial as redes sociais, vieram para democratizar a informação. Mas a gente vê toda hora vitaminas, produtos milagrosos que prometem curar ou diminuir a queda de cabelo. Algumas vitaminas, isso realmente funciona ou as pessoas têm que tomar cuidado com esse tipo de propaganda? Olha, eu digo assim, vitamina serve se a gente está com uma deficiência nutricional. Geralmente, para os meus pacientes, eu acabo usando as vitaminas, porque eu considero que, apesar de tudo, na vida moderna, a gente se alimenta muito mal. Mas eu sempre digo, aquela vitamina, a não ser que a gente tenha algum outro problema de saúde, ela é uma muleta. Então, o tratamento é 3 meses e eu brinco que assim, tu tem 3 meses para melhorar a tua alimentação. Que isso aqui é para nos ajudar e é aquela situação assim, acelerar o teu processo de melhora. Mas a tua obrigação é comer melhor. Porque se eu preciso, eu vou precisar comer ferro. Não, não preciso tomar uma vitamina com ferro. Eu posso me alimentar de alimentos que tenham ferro e não preciso ficar suplementando o tempo todo. Mas naquele momento, sim, você precisa suplementar por um tempo, mas não vai ser milagre. E geralmente, quando elas chegam no consultório, os pacientes chegam no consultório e dizem assim, aquilo está sendo maravilhoso,
posso perguntar que a alimentação estava muito errada. Porque para ele fazer tanto efeito, o maior culpado é a alimentação. Em especial hoje em dia, onde está na moda as canetas emagrecedoras, entre aspas. As pessoas deixam de comer adequadamente, ficam com déficit nutricional e perdem cabelo, não é isso? Exatamente. As canetas vieram do mesmo jeito que a gente já ouvia falar da cirurgia bariátrica, porque eles viram um desnutrido crônico. Então, eles não comem adequadamente. Quando comem, é uma quantidade muito pouca, realmente, porque é o que eles conseguem, né? Com a caneta, o pessoal ainda reclama muito de náusea, então eles comem cada vez menos. Só que, infelizmente, o que acabam comendo é muito pobre. Nessa situação, aí eu gosto do suplemento, daí a vitamina é boa. Sim. Porque daí a gente sabe que é por um período, a paciente ou a pessoa ali não vai conseguir comer adequadamente pela situação que ela tá. Mesmo que ela consiga comer uma quantidade melhor de comida, que seja uma comida saudável, ela não vai conseguir comer em quantidade nutricional. Ela pode comer, eu digo assim, o suficiente para ela ficar bem, passar o dia, trabalhar, fazer suas coisas. Mas para ela comer essa questão, a quantidade de nutrição ali que ela precisa no dia, ela vai ter que suplementar. Mas aí as canetas, sim. Daí, nesse caso, eu considero que seja quase um milagre. Mas é porque a gente já imaginava, porque precisava para aquele momento. Só de quando indicar transplante capilar para esses pacientes? Então, hoje, cada vez menos a gente indica o transplante capilar. O transplante capilar serve para aquele paciente que, apesar de ter áreas calvas, ou seja, sem nada de cabelo ou muito pouco, ele ainda tem uma região doadora. Para ele ter uma região doadora, ele tem que fazer um tratamento anterior, que era algo que até acho que uns 10 anos atrás a gente não tinha essa orientação. Então, o paciente fazia o transplante, trazia das áreas, aí é onde a gente via as reclamações, que não gostavam tanto dos resultados. Hoje mudou, o paciente, eu acabei demorando um pouquinho mais, eu tenho uma outra condição e eu tenho uma área calva, porque eu posso ter uma área por calvície, ou até por um acidente, outra situação. E daí eu vou fazer de uma área que eu tenha cabelo para trazer para aquele local. Se for por calvície, ele tem que fazer tratamento antes para aumentar a área doadora, fazer o transplante capilar e depois ainda tem que continuar a tratar. Porque o que não cai, o que ele não fica calvo, é o que veio o cabelo novo. Mas a parte da calvície, ela é genética, então ele vai continuar tendo perda de cabelo. Então, hoje já mudou também. Tratou, faz o transplante e continua tratando. Não é dar tchau para todo mundo e eu nunca mais vejo ninguém. Solange, a gente está chegando no final do podcast. Eu já queria te agradecer por ter aceito. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando esse tema tão importante que é a queda capilar. Então, eu acho que assim, a queda de cabelo, ela pode ser um sinal de uma doença grave, ao mesmo tempo que ela pode ser somente uma queda temporária. Eu digo para todo mundo, conheça como é a sua vida, quanto que você vê de cabelo cair ao longo dos dias. Se você viu que está caindo além e você não tem obrigação de saber se aquilo é normal ou não. Procure um médico dermatologista, que ele vai conseguir te ajudar, vai conseguir te orientar e vai te dar a real situação do que está acontecendo com a tua saúde. Porque às vezes uma queda de cabelo não é só o cabelo, pode ser alguma coisa interna e até algo mais grave. Solange, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram com a gente até esse momento. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Solange.